Com a palavra, o ilustre advogado. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, doutor Agamenilde, cumprimentar o doutor João Batista, doutor Aloísio. Quero cumprimentar também ilustre representante do Ministério Público, doutora Lúcia, agradecer a oportunidade. Nessa oportunidade, nesse instante, para realizar a sustentação oral, eu falo em nome do Centro Pessoense de Educação Limitada, o Colégio Motiva, especificamente a unidade do Colégio Motiva Oriental, que é a parte apelada neste caso em concreto. Me permita relatar, reiterando e esclarecendo e detalhando o relatório já colocado por Sua Excelência, doutor Aloísio. Presente caso, doutor João Batista, é a seguinte situação. O Colégio Motiva, na época da construção do Motiva da unidade oriental no altiplano, contratou com a empresa Vão Livre a construção do ginásio da escola. Um ginásio, por óbvio, com estrutura metálica. Depois de alguns anos dessa construção, dessa execução desse ginásio, dessa estrutura metálica, foram identificados inúmeros pontos de corrosão. E a corrosão com estado por deveras avançado. Então, isso gerou uma preocupação muito grande na instituição de ensino. Naquela oportunidade, nós contratamos um perito particular, professor da Universidade Federal, com doutorado em estrutura metálica, e ele realizou e confeccionou um laudo técnico esclarecendo que havia uma falha na execução, haveria um vício na construção, no trabalho que teria sido realizado pela Vão Livre, numa determinada especificidade técnica, né, no que diz respeito à pintura, porque ali, ante a proximidade do mar, haveria necessidade de um trabalho específico para a preservação dessa estrutura metálica que não foi observado pela Vão Livre no ato da execução. Então, existe a primeira prova técnica desses autos, doutor Aloísio, é um laudo subscrito pelo professor da universidade, que esclarece e fundamenta o vício na construção, a falha na prestação desse serviço no ato da execução dessa estrutura metálica pela Vão Livre. Pois bem, antes de a gente propor uma ação de obrigação de fazer em nome da escola contra a Vão Livre para resolver aquela situação, o próprio perito que nós contratamos, o perito particular, ele disse que havia um risco na estrutura do ginásio. Então, a escola interditou o ginásio, doutor João Batista, olha só, nós interditamos o ginásio para que não houvesse qualquer problema. E aí, antes de propormos qualquer tipo de ação, nós procuramos a Vão Livre. A Vão Livre se justificou, inclusive há uma alta de reunião no processo, dizendo o seguinte, doutor João e doutor Aloísio, doutor Agamenildo. A Vão Livre dizia que havia uma falha na execução do projeto, porque a escola teria se recusado a executar determinada parte do projeto, o que eles intitulam como a execução de uma testeira, que seriam algumas placas de ferro para proteger a estrutura. Consultando mais uma vez o perito que nós contratamos, particularmente, ele disse que aquilo não era a causa do problema. A causa do problema realmente era uma falha na execução da própria Vão Livre, porque não instalou a pintura adequada que teria a proteção anticorrosiva. Como havia uma discussão técnica, doutor João e doutor Aloísio, antes de qualquer medida, e até assim, havia necessidade de a gente consertar o ginásio para poder disponibilizar a estrutura para os alunos, para a comunidade escolar de uma forma geral. Então, foi o que nós fizemos. Para evitar qualquer discussão, nós entramos com a ação de produção antecipada de provas. Eu pedi em juízo que fosse designada uma perícia judicial, eu já tinha minha particular, mas entrei com a ação de produção antecipada de prova por uma medida de prudência. Entramos com a ação, foi designada a perícia pelo juízo de primeiro grau, e a perícia do juízo constatou o mesmo que o meu perito já tinha dito. Constatou que houve uma falha na prestação do serviço por parte da Vão Livre. Houve uma falha na execução desse projeto e atribuiu à Vão Livre esse vício, tá? O vício construtivo em si. E aqui eu quero trazer um apontamento em específico na resposta que o perito fez no ID 27445299, página 25, há uma pergunta no seguinte sentido. No caso, for aplicado o material e ou o tratamento adequado para evitar a corrosão, foi uma pergunta que nós fizemos ao perito. Perguntamos ao perito judicial, o doutor Aloísio, se havia sido aplicado pela Vão Livre o material ou o tratamento adequado para evitar a corrosão. E a resposta do perito, doutor Agamenildo, é muito clara. Resposta, compreendo que não. Entendo que todo o sistema precisa de um desempenho satisfatório por um intervalo mínimo de tempo. Assim, estando a estrutura com corrosão aparente no prazo inferior a 5 anos, caracteriza-se o vício construtivo. Quem está dizendo isso não sou eu, não, é o perito judicial.
Então, antes de qualquer providência, é importante que se diga, nós ajuizamos essa ação de produção de antecipada de provas e o perito concluiu de forma muito clara, de que, abre aspas, compreendemos que a relação de desempenho pelo tempo não foi atingida. A pintura protetiva aplicada não apresentou durabilidade adequada por um determinado espaço de tempo, de mínimo de 5 anos. A classe de agressividade da atmosfera atual do local onde se encontra locado o ginásio, rico em cloretes e névoa marinha, obriga as estruturas metálicas a terem pinturas protetivas especiais. E aqui é importante, aproximadamente 95% da patologia de corrosão foi motivada pelo baixo desempenho de pintura protetiva na atmosfera local. Então, há uma imputação muito clara do vício construtivo à empresa Vão Livre. Então, diante dessas situações, foi o que nós fizemos, doutor Agalmenil. Nós contratamos uma terceira empresa, a terceira empresa consertou o ginásio, e o valor que nós estamos pleiteando na presente ação de indenização é apenas um ressarcimento do que a gente gastou com o conserto. Está lá o contrato nos autos, os pagamentos que foram executados, tudo consta nos autos em conformidade à deliberação e à apreciação da prova técnica. Então, eu tenho um laudo particular do professor Perazzo que eu contratei junto à Universidade Federal, professor da Universidade Federal, portanto, para realizar, e ele constatou que havia o vício construtivo e a culpa seria da própria Vão Livre, tá? E aqui é importante que se diga que a Vão Livre se caracteriza como fornecedor e o Colégio Motiva como consumidor nessa relação, tá? É importante que se diga. Mesmo assim, mesmo tendo um laudo particular, nós entramos com a ação de antecipada de provas e o perito judicial constatou exatamente o que o perito particular disse. Então, são duas provas técnicas que refutam por completo qualquer tese em contrário. Então, proposta a ação de indenização pleiteando um ressarcimento, a ação foi julgada procedente. A Vão Livre recorre através do presente recurso de apelação que está sendo julgado nesta oportunidade. E, diante dessas sucintas considerações, a defesa do Colégio Motiva, parte apelada, requer o desprovimento do recurso apelatório da Vão Livre, mantendo-se a sentença de primeiro grau por completo. É o que se requer, senhora presidente, senhor relator. Muito obrigado.